Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais essa atividade do Centro Espírita Allan Kardec. Para iniciarmos a exposição da noite de hoje, nós vamos fazer uma leitura do livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, ditado a Chico Xavier. O capítulo 33 nos traz como título Oração e Provação. Essa mensagem foi recebida numa reunião pública no dia 11 de maio de 1959. E o texto nos diz assim: a oração não suprime de imediato os quadros da provação, mas renova-nos o espírito a fim de que venhamos a sublimá-los ou removê-los. Repara o caminho que a névoa amortalha quando a noite escura te distancia do sol. Em cima, nuvens extensas furtam-te aos olhos o painel das estrelas, e embaixo, espinheiros e precipícios ameaçam-te os pés. Debalde consultarás a bússola que a treva densa embacia. Se avanças, é possível que te arrojes na lama de covas escancaradas. Se paras, é provável que padeças o assalto de traiçoeiros animais. Faze, porém, pequenina luz, e tudo se modificará. O charco não perde a feição de pântanos, e a pedra mantém-se por desafio que te adverte na estrada. Entretanto, podendo ver, surgirás transformado e seguro, para seguir à frente, vencendo as armadilhas da sombra e as aperturas da marcha. Assim também é a oração nos trilhos da experiência. Quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão envolvente e derrota imediável, induzindo-te ao desânimo e insuflando-te o desespero. Todavia, se acendes no coração leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser à providência divina. Exteriormente, em torno, o sofrimento não se desfaz da catadura sombria. A morte, ainda e sempre, é o véu de dolorosa separação. A prova é o mesmo teste inquietante e o golpe da expiação continua sendo a luta difícil e inevitável, mas estarás em ti próprio plenamente refeito no imo das próprias forças, com a visão espiritual iluminada por dentro, a fim de que compreendas, acima das tuas dores, o plano sábio da vida que te ergue dos labirintos do mundo a bênção do amor de Deus. Com essa mensagem do benfeitor Emmanuel, nós vamos iniciar então a prece, onde convidamos todos para que possam elevar os pensamentos, abrir os corações para que possamos compreender as lições dessa noite. Senhor Jesus, Mestre amigo, benfeitores espirituais que nos acompanham e nos auxiliam, rogamos que nesta noite possamos, através da exposição que iremos escutar, aprender um pouco mais e colocarmos em prática em nossas vidas. Ilumina, Senhor, nossa existência, todos aqueles irmãos que estão ao nosso redor, e principalmente, Pai, principalmente, Senhor Jesus, todos aqueles que encontram-se doentes e aflitos nesse momento. Tua paz, o teu amor esteja com todos nós, hoje e sempre. Assim seja. Hoje, para a exposição da noite,
temos a nossa companheira Patrícia, que irá fazer a exposição já na sequência. Olá, boa noite. É uma alegria a gente poder estar aqui novamente, né? Através das câmeras, mas tão próximos do coração, do pensamento. E por isso agradecemos a oportunidade, né, de termos às nossas mãos essa tecnologia que nos proporciona esses momentos. Então, como o Luciano falou, hoje fomos convidados para conversar um pouquinho sobre as leis morais, principalmente sobre a lei do trabalho. E, inicialmente, gostaria de lembrar, né, que nunca, pelo menos eu não tenho lembrança, né, a gente tenha dado tanto valor, né, para o nosso trabalho, justamente por essa falta que a gente sente da nossa rotina, né, do nosso compromisso lá com o nosso trabalho material, de certa forma, né, que nos sustenta a nossa vida orgânica. E veio bem no momento essa reflexão de hoje para a gente lembrar desse pequeno detalhe, quanto é importante o trabalho. Por isso ele é uma lei divina. Conta-se que depois de uma longa jornada, né, de caminhada, o mestre e o seu discípulo vinham caminhando e já estavam cansados, já chegava a noite, e eles avistaram uma casinha, né, bem simples, mas procuraram abrigo ali. Foram bem atendidos por aquela família, mas ficaram um pouco apreensivos assim pelo estado em que se encontrava aquela família, muito pobre, aquelas pessoas maltrapilhas. Mas mesmo assim eles convidaram para entrar, né? Jantaram ali, viram que a mesa era bem simples, faltava alimento, aquelas pessoas aparentavam fraqueza realmente, né? Franzininhas. E mesmo com aquele sentimento de compaixão, de piedade, eles aceitaram o convite e passaram a noite ali. E mais tarde, os dois, quando estavam se acomodando para dormir, o discípulo pergunta para o seu mestre: Mestre, será que conseguiríamos fazer alguma coisa para ajudar essa família que parece que passa tanta necessidade, tanta dificuldade, né, e nos acolheram tão bem? Aí o mestre disse para ele: Meu filho, logo ao sair, nós podemos fazer alguma coisa para ajudar essa família. Vamos sair antes que eles acordem e você vai fazer o seguinte. Antes disso, eu esqueci de falar, no momento do jantar, né, o mestre até pergunta para aquela família o que eles fazem, né, para sobreviver diante de toda aquela dificuldade que eles estavam. E eles explicaram: o senhor viu aquela vaca, uma vaquinha que tinha ali do lado da nossa casa? Pois bem, aquela vaquinha, ela produz leite e a metade a gente usa para o nosso consumo, né, para a nossa sobrevivência, e a outra metade a gente leva e troca lá na cidade por roupas, por outros mantimentos, para manter a nossa vida. E assim a gente leva. Então, lembrando disso, o mestre propôs para o seu discípulo que logo ao sair, né, na madrugada, sem que a família soubesse, ele disse assim: a gente tem uma forma de ajudar essa família. Você vai pegar aquela vaca e vai jogar ela de um precipício. É claro que, tomado de um espanto, até mesmo eu, né, porque quando eu ouvi essa lenda, eu lembrei da nossa vaquinha aqui em casa, mas como aquele discípulo ficou tão espantado, da mesma forma que a gente fica, mas a gente vai compreender o que ele quis, né, nos ensinar com essa ação. E aí o discípulo, mesmo a contragosto, mas sabendo que aquele mestre tinha sabedoria, foi lá e fez isso, né? Jogou a vaca no precipício para dar sumiço com ela. E assim eles foram embora.
Mas aquilo não saiu da cabeça daquele discípulo. Então, passaram-se algum tempo e, mais tarde, alguns anos depois, ele ainda lembrando daquilo, né? Quando estava passando por perto daquela localidade, ele avista novamente aquela casa e se aproxima e vê que tudo está mudado. Naquela casinha já não existe mais, aquela casinha pobrezinha, né? Que barraco que existia. E aí ele logo pensou, coitados, né? Passaram tanta necessidade depois que a gente deu fim naquela vaca, que provavelmente tiveram que vender tudo. E hoje esse fazendeiro que comprou essa terra tá aí, ó, com essa fartura, porque aí ele observou que estava tudo muito bem cuidado, né? Tinha plantações, tinha outros animais. E por curiosidade, ele foi questionar aquela família que ali morava agora, se eles sabiam o que tinha acontecido com aquela família anterior. E para seu espanto, quando ele chama, quem aparece é aquela própria família que tinha atendido eles aquela vez. E aí ele fica assim, sem palavras, né? E pergunta, nossa, o que aconteceu com, né? Como que vocês conseguiram se recuperar tanto assim? E aí aquele pai de família, muito feliz, recebeu ele na sua casa, contou a história. Olha, logo depois que vocês foram embora, naquela época, a gente não sabe o que aconteceu, mas a nossa vaca sumiu e depois apareceu morta. E aquilo nos causou um sofrimento muito grande, porque era nosso sustento, mas, de certa forma, nós tivemos que arregaçar as mangas, né? A partir daquela situação difícil, nós tivemos que encarar a realidade, nós fomos em busca de trabalho, né, de auxílio, conseguimos algumas sementes, conseguimos arar a terra e com sacrifício, a família toda trabalhando, a gente conseguiu recuperar, né? Conseguimos fazer nossa plantação, conseguimos outros animais e aos poucos, além de recuperar o que a gente tinha perdido, que era a nossa vaquinha, nós ainda conseguimos muito mais, né, o que a gente tem hoje. Mas foi através do nosso trabalho. E foi aí então que aquele discípulo compreendeu, depois de muito tempo, aquela mensagem, né, que o mestre tentou lhe dizer, que vem de encontro justamente com essa primeira questão que Kardec traz, né, dessa necessidade que temos de trabalho para que a gente possa progredir. Então, consciente disso, né, tirando o trágico fim da vaquinha, é claro, como todas as metáforas, né, que são utilizadas nessas histórias que nos trazem um ensinamento, com certeza a lei do trabalho ela é uma das leis morais e, como tal, sendo uma lei divina, né, que está também gravada na nossa consciência, e ela é indissociável das outras leis. Ou seja, para que a gente compreenda, para que a gente possa cumprir essa lei verdadeiramente, a gente precisa entender que ela não funcionará, né? Ela não será promissora, né? Não será verdadeira para nós se a gente não tiver conhecimento da necessidade de todas as leis estarem em harmonia. Por isso que a harmonia do universo, expressada, né, nas leis de Deus, são tão perfeitas, porque Deus nunca erra, né? A sua lei é perfeita. Se existe algo que hoje nos deparamos com a sociedade, né, com os grandes governantes do nosso país, né, do nosso planeta, é por conta da forma equivocada com que a gente vem aplicando essas leis na nossa vida, né? As leis humanas, elas são aplicadas de acordo com o interesse humano. E quando Kardec faz essa pergunta, né, se a necessidade do trabalho ela é essa lei natural, e os espíritos dizem que sim, porque, de certa forma, nos obriga, né? Ela nos impõe, ela nos incentiva ao progresso. Por isso ela é uma lei tão importante e talvez por isso Kardec colocou ela na segunda posição ali, né? Logo após a lei de adoração. Sabemos que essa divisão das leis em 10, né, como foi as leis mosaicas, os 10 mandamentos,
ela não importa essa colocação, né? Não importa em que nível vem, que títulos se trazem, mas como os Espíritos nos colocam, que a lei, a última lei ali que resume todas elas, a lei de amor, de justiça e caridade, se essa lei for cumprida, com certeza a gente estará cumprindo todas as demais. Assim como se cumpríssemos o maior ensinamento que Jesus nos trouxe, né, que é amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, com certeza a gente já estaria cumprindo todas essas leis e talvez nem precisaríamos das leis humanas, porque estaríamos sendo regidos pela nossa própria consciência, uma vez que a lei de Deus está na nossa consciência. Mas por que ainda estamos nesse nível evolutivo de que ainda necessitamos de leis para nos corrigir, né, para nos guiar, para nos disciplinar? Justamente porque nos encontramos na nossa fase infantil ainda, né, da nossa vida, verdadeira vida que é espiritual. Embora já estudamos com a doutrina espírita que somos espíritos milenares de muitas reencarnações, nós ainda nos encontramos num estágio mais próximo ainda do instinto, né? Das necessidades que temos ainda materiais. E por isso, para o nosso entendimento, didaticamente os espíritos ali nos informam que existem duas espécies de trabalho. O trabalho material, que é esse, né, necessário para a nossa sobrevivência, para o nosso progresso, e que muitas vezes a gente não compreende, né? Por que algumas pessoas têm tantas oportunidades de trabalho e outras não, mas que, compreendendo as leis divinas, né, como a gente já compreende um pouquinho, e vem muito bem explicada no capítulo 5, né, no capítulo Bem-aventurados os aflitos do Evangelho segundo o Espiritismo, quando vem nos falar das causas das aflições, e ali vem nos explicar que se a gente não encontra motivo, né, para as nossas aflições da vida atual, nessa existência mesmo, diante de alguma improvidência nossa, de alguma negligência, às vezes perdemos o emprego talvez por um capricho, mas se a gente não encontra essa dificuldade, né, a causa dessas nossas aflições na existência atual, com certeza a gente vai encontrar na existência anterior. Por isso que é a importância da associação dessas leis, né, para a gente compreender que a lei de causa e efeito também, que rege tudo no universo, ela também influencia na nossa condição de trabalho. Então, o trabalho material, esse é necessário para o nosso progresso. Mas nós precisamos compreender também que nós somos espíritos. E tão importante quanto o trabalho material é o trabalho espiritual. E o que é esse trabalho espiritual? Né? Quantas vezes a gente já ouviu falar, né, de forma em brincadeira, talvez algumas pessoas levem até a sério, que quando eu morrer eu vou descansar. Essa vida eu trabalhei demais, quando eu morrer eu vou descansar. Muito pelo contrário, né? Pelo que os espíritos nos informam, na verdade a gente vai continuar trabalhando e trabalhando ainda mais. Só que o trabalho do espírito, ele é para o seu próprio progresso. Enquanto que o trabalho material, a gente trabalha para o nosso próprio, para a nossa vida física, né? Para atender às nossas necessidades, daquelas pessoas que estão sob os nossos cuidados, o trabalho espiritual vai cuidar daquilo que é a nossa essência e que a gente pode chamar também de reforma íntima, né? De certa forma, a palavra reforma nos remete ao trabalho e muito trabalho, né? Vai começar uma reforma na casa para ver. A gente pensa numa coisa, daqui a pouco a gente está fazendo muitas coisas e é capaz até de não dar conta. Então, essa reforma íntima é esse trabalho espiritual que devemos fazer para conosco. Mas, dando sequência, então, Kardec pergunta se a natureza, né, por que a natureza ela provê por si mesma as suas necessidades, né, os animais, as plantas,
dá a impressão que a própria natureza provê suas necessidades. Por que só o homem trabalha, né? Aí eles nos falam que não, que a natureza, tudo trabalha. Tudo na natureza trabalha. Talvez nós não tenhamos a percepção correta do que seja o trabalho da natureza. Cada animal, com certeza, tem a sua função. Deus não faz nada inútil no universo, né? A gente já ouviu várias vezes isso. Mas como a diferença entre a vida da natureza, dos animais, o homem ele tem a inteligência, né? A capacidade de pensar, de raciocinar. E para nós, Deus nos deu o livre-arbítrio, né? E a liberdade de escolhas. O que a gente faz com essa capacidade de pensar? A cada nova existência, nós temos oportunidades de crescimento que está em nossas mãos. E isso é proporcionado pelo trabalho. Então, quando a gente faz bom uso dessa nossa capacidade intelectual, né, aproveitando as oportunidades que nos chegam, com certeza as responsabilidades a cada nova existência são acrescentadas. Por exemplo, né, se eu venho com a oportunidade, né, de ter acesso aos estudos, me tornar um profissional e fazer dessa profissão algo bom, grandioso, que auxilie ao meu próprio crescimento, meu próprio desenvolvimento, mas também daquelas pessoas que compartilham daquilo comigo, daqueles que serão meus subordinados, porque esse é o grande objetivo, né, do trabalho, proporcionar o progresso do mundo. Com certeza, Deus, né, vai depositar essa confiança em nós e cessando essa nossa existência, na próxima existência, com certeza, a gente vai continuar essa nossa tarefa. Mas o que a gente vê na vida do momento, né, na vida atual, em toda a parte do mundo, né, a cultura que se tem hoje do sucesso, né, da vitória na vida está muito associada com o título, né, com os títulos, com o status. Eu procuro hoje a melhor universidade, por exemplo, a melhor faculdade, né, o curso que talvez me dê mais dinheiro, que me dê mais status. E ainda quando eu não estou contente com isso, eu procuro outros meios de enriquecer, porque homem de sucesso é aquele que está lá no topo, né, que alcançou todas as oportunidades, conhecimento, todos os títulos, né, a sabedoria da terra, e tem a sua estabilidade financeira, tem todas as oportunidades, tem tudo que as pessoas procuram, né, na sociedade. Então, de uma maneira equivocada, a cultura do homem, né, tende para esse lado. E aí aponta como o fracassado, né, como aquela pessoa que não consegue nada, aquele preguiçoso que não quer estudar, que nunca deu nada na vida, não aguenta emprego. Então, esse é o fracassado. Então, das duas formas que a gente vê a humanidade, né, nesse pensamento, é claro que não é um pensamento de todas as pessoas, nós já estamos caminhando para um progresso no nosso mundo. A gente sabe quantas pessoas boas já existem no mundo, pensamentos elevados, né? Essa mudança, esse desejo de mudança realmente, mas ainda, a grande maioria ainda tem esse pensamento, né? De que o importante é subir na vida, né? Muitas vezes as pessoas esquecem até aquela sua vocação que tinha, né? Aquele desejo de seguir uma carreira que lhe desse uma alegria verdadeira, né? Como se fosse realizar aquele seu sonho, que a gente sabe que muitas vezes as nossas ideias inatas na infância, né? Aquelas nossas aptidões, talvez seja um caminho para que a gente seguisse a nossa vida profissional naquele sentido. Mas, diante disso, do que a sociedade nos apresenta como necessidade, né? Como o que a gente busca, a gente acaba mudando esse caminho, né? E lá na frente, muitas vezes, a gente encontra muitas pessoas arrependidas de terem gastado anos numa faculdade,
se formam, começam a trabalhar, ficam entediadas, aquilo não se encaixa. Eu conheço pessoas que já fizeram 2, 3 faculdades tentando encontrar aquilo que realmente preenche. Então, nesse sentido, é que nós precisamos compreender, né, essa necessidade do trabalho para o nosso progresso também material. E aí, somente através da lei da reencarnação é que a gente vai compreender como, por exemplo, uma pessoa, né, que tem uma dificuldade enorme de conseguir um emprego, nunca consegue, e tem aquela vida difícil. E aí, conforme a gente vai analisando, né, ela mesma, quando retorna para o mundo espiritual, e ela vai descobrir que foi aquela pessoa, né, que não deu valor quando ela tinha essa oportunidade na mão. Muitas vezes aquele chefe chato que a gente tem no nosso trabalho, que a gente não suporta, ou aquele emprego difícil, em vidas passadas a gente pode ter sido aquele chefe dele, né? Ou podemos ter sido aquele superior que abusou dos seus empregados, né? Na força de trabalho mesmo. Então hoje eu tenho na minha vida atual a oportunidade do trabalho braçal, daquele trabalho suado mesmo, porque eu não dei valor quando eu tinha a oportunidade do trabalho mais suave. Essa é uma lei perfeita, a lei da ação e reação, que vem explicar essas problemáticas, né? Mas isso é uma busca íntima de cada um. Por isso a importância do trabalho espiritual, da nossa própria reforma íntima. Porque a gente não tem como generalizar, né, que aquele que nunca consegue um emprego provavelmente é aquela pessoa que desempregou muitas pessoas no passado. Não é esse o objetivo da gente ter o conhecimento da reencarnação. Mas o que nós podemos fazer para o nosso próprio progresso. Porque a partir do momento que a gente se reforma intimamente, que a gente se conhece, né, que a gente procura melhorar, tudo ao nosso redor, todas as pessoas que convivem com a gente, acabam, né, sentindo isso. Tudo que a gente faz de bom para conosco, a gente reflete no próximo. Por isso que tão sabiamente Jesus diz, é preciso amar o próximo como a si mesmo. Né? Então, olha só como as coisas elas se encaixam. Aí outra questão aqui de Kardec que nos chama, né, a reflexão. Achar-se-á isento da lei de trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurar a existência? Ou seja, a gente já tem todos os bens, né, que precisa, às vezes até ganhou de uma herança. Eu precisaria trabalhar? Será que a gente precisaria trabalhar se a gente já tivesse tudo em abundância em casa? O que os espíritos dizem? Talvez das coisas materiais não, porque elas estão ali à nossa disposição, né? Mas alguma coisa, nós precisamos fazer alguma coisa para nos sentir útil. Esse é o objetivo, né? Nós precisamos nos sentir útil. Porque, como Jesus nos dizia, né? Deus trabalha incessantemente, assim como Ele também trabalhava, né? A vida não para. Imagina se toda a humanidade parasse de repente de trabalhar, né? A vida não anda. Então, é preciso, mesmo aqueles que já têm uma condição confortável de vida, que consiga fazer de alguma forma que isso movimente, né? Que isso se torne útil para as outras pessoas. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência não está, certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. É aquele velho ensinamento, né? A quem muito é dado, né, muito será cobrado. Então, se eu tenho condições hoje de que com a minha fortuna, né, que eu já tenho, poder auxiliar no progresso dos outros, então é minha obrigação de fazer isso. Porque a gente vai aprender que tudo que a gente tem aqui, nesse momento passageiro, pela vida material, onde muitas pessoas ainda pensam,
tanto tempo que a gente tem para viver aqui, a gente tem que se garantir. Não, é muito curtinha essa nossa passagem na Terra, né? Então, tudo isso que a gente tem aqui é só um empréstimo que Deus nos concede para ver se a gente consegue fazer bom uso. E aí também coloca nesse capítulo a necessidade do repouso, né? A gente precisa, né? Até quanto tempo a gente precisa trabalhar? Existe um limite para isso? Qual é a nossa necessidade de trabalho? Os espíritos dizem trabalho material enquanto a gente estiver no limite das nossas forças físicas, né? Tanto é que quando a gente chega à velhice, os espíritos nos ensinam que sempre o mais forte terá a obrigação de cuidar dos mais frágeis, né? Os filhos que já têm condições de cuidar dos seus pais, se esses não tiverem condições, quem faz isso é a sociedade, né? Ainda bem que alguns países, como o nosso, já promovem a aposentadoria para dar esse conforto para as pessoas na idade mais avançada. Mas tem pessoas que abusam disso, né, desse esforço com relação ao trabalho, justamente para o enriquecimento, né, para esse conforto que nunca cessa, essa necessidade que nunca cessa, que chega ao limite do supérfluo, que é algo que prejudica o seu progresso espiritual. Por quê? A gente conhece pessoas que trabalham 8, 10, 18 horas por dia, fazem 60 horas semanais, e com certeza vai faltar fôlego, né, e tempo para elas cuidarem um pouquinho desse outro trabalho que é o espiritual. E aí o que acontece? Tardiamente ela vai descobrir isso quando retorna para o plano espiritual, né? Que vai olhar para trás e ver quanta coisa se despende, quanta energia gastou com algo que foi tão supérfluo, que a gente sabe que o necessário nos basta, né? Mas muitas vezes a gente corre pelo supérfluo, e é isso que vai dar para ele aquela sensação de existência, não digo jogada fora, né? Porque minha existência nunca é jogada fora, mas talvez não bem aproveitada. E é isso que acontece quando chegamos no plano espiritual. E aí a gente vai ver a nossa folha corrida ali, né? E a gente, meu, misericórdia, Senhor. Que eu possa voltar e reparar tudo aquilo que eu fiz, né? Tudo aquilo que eu deixei de fazer com a oportunidade que eu tive. Então, a lei do trabalho, ela nos vem com essa proposta, né? De que a gente auxilie na harmonia da criação, na harmonia do universo. Nós temos um mundo riquíssimo com oportunidades de que daria para sustentar a humanidade inteira. Mas diante da ganância, né, que ainda existe entre nós, principalmente do egoísmo, a gente vê tantas desigualdades sociais por conta do desconhecimento dessa lei maior que a lei divina. Então, essa necessidade do repouso, ela é importante para que a gente consiga encontrar esse fôlego, para que a gente consiga pensar na nossa vida espiritual. O que nós podemos fazer com esse trabalho espiritual? De que forma a gente faz a nossa reforma íntima? É justamente aquele trabalho que não vai nos trazer nenhum retorno financeiro. Com certeza não vai. Mas ele vai depender muito do nosso tempo, da nossa dedicação, né? Muitas vezes um trabalho assistencial, um trabalho de esclarecimento, muitas oportunidades que a gente tem de trabalhar pelo bem, né? Porque toda ação é trabalho, né? Tudo que a gente pode fazer de útil é trabalho. Então, é isso a gente vai encontrar se a gente conseguir fazer esse equilíbrio, né? O trabalho material para as minhas necessidades materiais e o trabalho espiritual para cuidar do nosso espírito. No final desse capítulo, Kardec traz uma nota que é muito interessante, que ele fala assim, que é a educação que vai conseguir reformar isso, né? Que vai conseguir mudar essa situação da humanidade. Mas não aquela educação formal, né? Aquela instrução que a gente recebe dos livros, e sim a educação moral, que é a arte de formar os caracteres.
a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, à medida que a gente vai adquirindo novos hábitos, com relação ao trabalho mesmo, né, que é o tema que a gente está falando, a partir do momento que a gente vai adquirindo esses novos hábitos no nosso dia a dia, nós vamos nos tornando pessoas melhores, pessoas úteis, né? Porque esse é o grande objetivo, nos tornarmos úteis para a criação. Quando essa arte, né, a arte de formar caracteres, for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que lhe é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Então, se a gente quiser chegar, né, no plano espiritual, principalmente nós espíritas, né, que temos essa grande preocupação de quando encerrar essa nossa existência, se a gente vai olhar para trás e vai estar arrependido de alguma coisa que deixou de fazer. Então, quando nós chegarmos no plano espiritual e verificarmos que a gente se esforçou, né, nós nos esforçamos para realmente tentar essa mudança, né, essa nossa reforma, a gente vai estar com a nossa consciência tranquila. Porque imaginem vocês, né, um governante desse, né, um governante de uma nação que tem essa responsabilidade de ter milhares de pessoas sob os seus cuidados e acaba, né, se desvirtuando ou indo pelo caminho da corrupção. Que estado de consciência chega essa criatura no plano espiritual, né? Muitas vezes se depara com aquela realidade e bate realmente aquele arrependimento, porque essa é a primeira condição, né, da pessoa tentar reparar aquele mal que ela fez, começa pelo arrependimento. Então, se nós temos esse conhecimento, nesse momento em que a gente atravessa essas dificuldades, que possamos nós, né, voltar o nosso pensamento de uma forma que auxilie a mudar essa sintonia, essa vibração que envolve o nosso país, principalmente, né? Que nos nossos comentários em redes sociais ou na nossa vida familiar mesmo, que a gente sempre tente melhorar o nível, né, daquela conversação, para que a gente possa melhorar a nossa psicosfera, né, para que a gente possa jogar, né, no ar, jogar no pensamento, no universo, pensamentos positivos, esperança, né, para que as pessoas mudem realmente, porque está nas nossas mãos. A espiritualidade diz que esse caminhar para o mundo de regeneração depende só de nós, né? E se a gente observar várias mensagens no Evangelho, os Espíritos nos falam que no século seguinte a gente já estaria realizando, né, esse grande milagre da regeneração do mundo, mas já se passaram 2 séculos quase. Então, assim, esse nosso caminhar está muito lento. A evolução tecnológica, ela está a largos passos, mas essa nossa evolução moral, ela ainda está muito lenta. Então, eu gostaria de encerrar, né, essa nossa fala, esse nosso entendimento, com um pequeno conto, uma lenda trazida pelo espírito Neio Lúcio, né, psicografada por Chico Xavier, da obra Alvorada Cristã. E ela vem falar dessa situação, né? Ele começa dizendo que Deus, no princípio do mundo, né, é uma lenda. Ele entrou em dificuldade no desenvolvimento da obra terrena, porque deixou tudo pronto para nós, né? Tudo pronto. E viu que os homens não tinham muita vontade de trabalhar, de arregaçar as mangas. Estava tudo de braço cruzado, porque era tudo bem bom, né? Tinha frutas à vontade, corriam atrás dos animais para se alimentar, dormiam embaixo das árvores. E aí ele pensou, tem que fazer alguma coisa
esse povo crescer, né? Para esse povo desenvolver, evoluir, porque eles precisam evoluir pelos próprios esforços. Então, ele teve uma grande ideia de criar o dinheiro. Só que aí ele disse que com essa criação de dinheiro, as pessoas iam se interessar na sua troca para começar a adquirir mais coisas, né? Criar suas próprias casas. E foi realmente o que aconteceu. Quando as pessoas viram, né, o que o dinheiro podia fazer, eles começaram a pedir: ai, Senhor, quem sabe me dá a oportunidade de saber trabalhar com metal para construir instrumentos. E assim as grandes invenções surgiram disso e foi se multiplicando. Então o Senhor atendeu a todos com alegria. Em breve, olarias, lavouras, teares rústicos e oficinas rudimentares se improvisaram aqui e acolá, desenvolvendo progresso amplo na inteligência e nas coisas. Os homens, ansiosamente procurando dinheiro a fim de se tornarem mais destacados e poderosos entre si, trabalhavam sem descanso, produzindo tijolos, instrumentos agrícolas, máquinas, fios, óleos, alimento, calçados e inúmeras invenções do conforto. E assim a terra menos proveitosa foi removida, as pedras aproveitadas e os rios canalizados convenientemente para irrigação. Os frutos foram guardados em conserva preciosa, estradas foram traçadas de norte a sul, de leste a oeste, e as águas receberam as primeiras embarcações. Toda a gente perseguia o dinheiro e guerreava pela posse dele. Vendo então o Senhor que os homens produziam vantagens e prosperidade, olha só o que ele falou. No anseio de posse que aquele povo estava, ele considerou então satisfeito. Meus filhos da terra não puderam servir por amor, em vista da deficiência que por enquanto lhes assinala a posição. Todavia, o dinheiro estabelecera benéficas competições entre eles, em benefício da obra geral. Reterão provisoriamente os recursos que me pertencem, e com a sensação da propriedade improvisarão todos os produtos e materiais de que o aprimoramento do mundo necessita. Esta é a minha lei de empréstimo, que permanecerá assentada no céu. Cederei possibilidades a quantos me pedirem, de acordo com as exigências do aproveitamento comum. Todavia, cada beneficiário apresentar-me-á contas do que houver despendido, porque a morte conduzi-los-á um a um à minha presença. Este decreto divino funcionará para cada pessoa, em particular, até que meus filhos, individualmente, aprendam a servir por amor. A felicidade geral, livres do grilhão que a posse institui. Desde então, a maioria das criaturas passou a trabalhar por dedicação ao dinheiro, que é de propriedade exclusiva do Senhor, da aplicação do qual cada homem e cada mulher prestarão contas a ele mais tarde. É um conto, né? De certa forma, é uma história infantil, mas que é muito verdadeira, né? A gente encontra o que a gente acabou de conversar. Tudo que a gente tem aqui não nos pertence, pertence a Deus. E é a Ele que vamos prestar contas quando retornarmos. Tomara que a gente consiga realmente, né, sair daqui satisfeitos com os nossos próprios progressos. Eu agradeço a companhia de vocês, que Deus, né, nos proporcionou nesse momento, né, com essa era tecnológica. Olha quanta coisa boa, né, o trabalho é capaz de nos proporcionar. Que saibamos usar essa bondade, essa sabedoria humana para cada vez mais construirmos coisas boas para a humanidade. Então, com essas palavras, com essa reflexão, vamos nos recolher agora em prece, né, buscando sintonizar os nossos pensamentos,
as nossas vibrações de amor, ainda envolvido por essa mensagem que a espiritualidade nos trouxe sobre a lei do trabalho, essa lei divina que está dentro de cada um de nós e que, de certa forma, nós temos a certeza de que estamos aqui para sermos melhor. A cada nova existência, nós pedimos isso, a gente vem com essa consciência de querer fazer melhor, de querer ser diferente, de reparar as nossas faltas do passado. Por isso te pedimos, Senhor, nos dê sempre a coragem para enfrentar as dificuldades do dia a dia e que, acima de tudo, Senhor, não deixemos que a ambição, que o orgulho e o egoísmo mascare essa nossa vontade de sermos melhores. Que a tua paz, Senhor Jesus, o teu amor, esteja sempre presente nos nossos dias, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos.